Vamos fazer a leitura juntos. Em seguida você pode sentar-se. Nós ouvimos a exposição da palavra de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, nós vamos ver versículos 1 a 12. Diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levante, vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e de além do Jordão e de perto de Tiro e Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, se lançavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Só até aí, pode sentar-se. Vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos te pedir nesse instante que fales ao nosso coração. Que o nosso coração esteja aberto, quebrantado, os nossos ouvidos estejam atentos à tua santa palavra. Nós queremos aprender de ti e aplicar a tua palavra em nossas vidas. Por isso, ajuda-nos. Nós dependemos do teu Santo Espírito para tal. Fala conosco agora. Nós queremos te ouvir. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos nessa exposição do Evangelho de Marcos, adentrando aqui no capítulo 3 agora, algo muito interessante, irmãos, porque no capítulo 2, o Evangelho começa a nos mostrar a oposição que os fariseus começavam a fazer a Jesus. Essa oposição foi crescendo, e sempre baseada no legalismo da religião judaica dos dias de Jesus, em que não somente a lei de Deus, mas também uma série de tradições era um fardo muito pesado para aqueles que quisessem ingressar no reino de Deus. E hoje, na nossa leitura devocional, o Salmo 15 começa nos falando isso. Ele diz assim: quem habitará? Quem vai morar no céu? E ele diz: aquele que fala com sinceridade no seu coração e pratica a justiça. Renato nos explicou, e é bem dessa maneira, não é essas coisas que nós fazemos para entrar no céu, mas essas coisas nós fazemos porque estamos no reino dos céus. Não fazemos para sermos salvos, mas fazemos porque fomos salvos. Mas a religião legalista não. Ela realmente ensina: faça isso para ser salvo, ou não faça aquilo para ser salvo. Esse era o caráter da religião dos fariseus, do judaísmo dos fariseus. E aqui, depois de ter tido um discurso, depois de ter dado uma explicação para eles a respeito da guarda do sábado, que nós vimos semana passada, outra vez Jesus se depara com a questão do sábado. Nos comentários a respeito do capítulo 3 do Marcos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele destaca que há dois tipos de religião no mundo. Uma religião de vida e outra religião que é uma religião de morte. O relato do capítulo 3 do Marcos nos ensina justamente
Como é possível, no mesmo lugar, debaixo da mesma Bíblia, podem estar presentes dois tipos tão opostos de pensamento religioso? Preste atenção nisso, nesse contraste. Uma religião de vida e outra religião, que é uma religião de morte. Capítulo 3 nos mostra, então, quem estava na sinagoga. Uma semana depois, era um sábado passado, Jesus estava na seara com os discípulos, e uma semana depois Jesus vai para a sinagoga para ensinar. Jesus tinha 3 propósitos, 3 compromissos no seu ministério. Primeiro, congregar. Jesus congregava. Nós vimos já diversas vezes aqui no Evangelho de Marcos, Jesus aos sábados ia na sinagoga. Jesus, periodicamente, na Páscoa, ia para Jerusalém, ao templo. Jesus congregava. Jesus, quando estava em missão, ele estava congregado, nas casas, ensinando. O primeiro compromisso de Jesus é congregar, estar junto dos seus discípulos. O segundo compromisso dele é ensinar. Todas as vezes que nós vimos, em todas as passagens até agora, embora Jesus estivesse fazendo uma série de outras ações, ele estava principalmente ensinando. E terceiro compromisso de Jesus, atender os necessitados. Jesus estava congregando, ensinando, curando enfermos, expelindo demônios. Jesus estava atendendo a necessidade daquele povo. É justamente isso que ele foi fazer na sinagoga, nesse dia. Só que dessa vez ele ia ensinar com poder o significado daquilo que ele havia respondido a respeito do sábado. Que o sábado foi feito para o bem do homem. O sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E aí, eu enfatizei no sermão do domingo passado que a lei de Deus é para o melhor do seu povo. O Novo Testamento é para o melhor da igreja. Os mandamentos, os preceitos de Deus são para o melhor para nós. Jesus tinha falado isso para os fariseus. O sábado foi feito em benefício do homem, e não um homem feito para ser escravo do legalismo no sábado. Quem mais estava na sinagoga? Um homem deficiente. Ele tinha uma mão atrofiada, tinha uma mão mirrada, uma mão encolhida. Ele precisava de ajuda. Principalmente naquela sociedade, no mundo antigo, as pessoas que eram deficientes, elas não eram estimuladas a trabalhar, a se integrar. Não, as pessoas deficientes eram tratadas como incapazes e elas eram assistidas, elas eram auxiliadas pelos dízimos, pelas ofertas que eram recolhidas no templo e nas cidades, porque além dos dízimos serem recolhidos no templo em Jerusalém, outras cidades em todo o território de Israel tinham coletorias. E para que eram então os dízimos e as ofertas que eram recolhidos do campo, dos gados? Para que viúvas, pobres, órfãos, deficientes fossem assistidos. Ele era um homem que precisava de ajuda. Aquilo que ele tinha de melhor, que era o trabalho que ele podia exercer, lhe foi subtraído. Ele tinha uma mão deficiente. Irmãos, uma coisa importante: toda dor, toda deficiência, toda enfermidade, ela é resultado da entrada do pecado no mundo. Desde a queda de Adão e Eva, o mal entrou no mundo. As enfermidades entraram no mundo. Toda a mazela humana é um resultado do pecado. E só Jesus é o único que pode resolver, solucionar tanto uma coisa quanto a outra. Jesus curava os enfermos, curava centenas de milhares de enfermos. Mas Jesus também resolve o problema do pecado. Jesus também perdoa os pecados. Jesus vai realizar uma cura aqui. Mas cura por cura, irmão? Você já havia realizado tantas. O Evangelho de Marcos nos relata essa cura
porque quer nos ensinar a respeito desse contraste. Daquela religião que é para a vida e da outra religião que é uma religião para a morte. Hoje, na igreja, talvez não aqui nessa reunião, mas na igreja de Cristo, existem pessoas como esse homem, pessoas que precisam ser socorridas. Deus coloca pessoas com a mão encolhida no nosso caminho, para que nós possamos socorrê-las. Existem pessoas que precisam ser ajudadas, que precisam ser apoiadas. Deus coloca essas pessoas no nosso caminho. E o terceiro grupo de pessoas que estava aqui eram os fariseus. Então estava na sinagoga Jesus para congregar, ensinar e atender. Estava um homem que precisava ser atendido e estavam os fariseus. Mas esses aqui não estavam aqui para ouvir o ensino, nem para adorar a Deus. Eles foram para ver se Jesus, de acordo com a tradição deles, quebraria o sábado. Ou seja, eles não aprenderam nada a respeito do sábado. Jesus disse: assim, o Filho do Homem até do sábado é o Senhor, e eles não entenderam nada. Eles estavam observando, buscando do que o acusar. Então Jesus diz ao homem no versículo 3: vem para o meio. É assim que Jesus nos ensina a lidar com os nossos problemas, irmãos. Aquele homem tinha uma mão encolhida. Qual é a nossa mão encolhida? Qual é a nossa incapacidade? Qual é a nossa limitação? Jesus nos ensina a lidar com a nossa incapacidade, com a nossa limitação, dessa maneira, vindo para o meio, se expondo. É preciso expor para poder ser socorrido. Um homem está se afogando, se ele não gritar por socorro, se ele não se debater, ele vai morrer afogado. Ninguém o ouvirá. É preciso expor o nosso problema, em qualquer ordem, física, emocional, espiritual, mas nós precisamos expor-nos. Jesus chama o homem para o meio. Jesus quer operar essa cura abertamente. Ele poderia ter chamado esse homem de canto, ter curado. Jesus poderia ter curado esse homem por atacado, curando outras dezenas de pessoas. Mas ele disse: vem para o meio. O objetivo do Evangelho é esse, irmãos. É nos constranger. É fazer com que nós sejamos manifestos. Nós precisamos ser socorridos por Jesus. E o Evangelho nos manifesta para que nós possamos ser socorridos. O que é lícito fazer no sábado? Versículo 4. Pergunta que Jesus faz. Retorna lá para aquele princípio da necessidade. Aquilo que ele ensinou no sábado passado, nas Searas, a respeito do sábado. O que é lícito fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Socorrer a necessidade daquele homem seria fazer o bem. Deixar de atendê-lo seria fazer o mal. O versículo 4 diz assim: eles calaram-se. Responder seria prejudicial para eles, porque fazer o mal não é permitido na lei, e fazer o bem seria curar o homem no sábado. Então eles calaram-se. Essa é uma atitude bastante comum dos da religião da morte, porque quando eles são confrontados com a moral da Escritura, eles preferem calar-se. Como diz um refrão popular: quem cala consente, quem cala concorda. Eles estão sem defesas, eles estão endurecidos. Primeiro eles se calam porque eles querem calar-se, mas depois eles se calam porque eles não podem responder a Jesus. Deus endurece quem se endurece.
Vocês lembram-se do faraó? Nos dias de Moisés? Moisés vai falar com o faraó, e a palavra de Deus diz que o coração do faraó estava endurecido, e ele não deixou o povo ir. Mas depois ele vê 1, 2, 3 pragas, e o coração dele se quebranta. Mas Deus endurece o coração de faraó. Deus não endurece primeiro o coração de faraó. Primeiro o coração de faraó endurece-se. Depois o Senhor endurece o coração de faraó. Esses homens, eles não podiam responder a Jesus, primeiro porque eles não queriam, mas depois porque eles já não podiam mais, porque Deus os rejeitava. Versículo, aliás, abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4. Versículo 17. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é o pecado da omissão, irmãos. É o pecado de ficar indiferente. É o pecado de fazer vistas grossas. É o pecado de tirar o corpo fora. De dar uma de João sem braço, né? O Senhor chama atenção quando Ele diz: o que é lícito fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ele nos chama atenção para o fato que não há diferença entre fazer o mal e deixar de fazer o bem. A resposta óbvia à pergunta de Jesus é lícito fazer o bem, Senhor. Acontece, irmãos, que os rabinos haviam acrescentado umas 40 regras do que era proibido fazer no sábado. E isso acrescentava praticar medicina. Fazer o bem seria, de acordo com a tradição, não com a lei, quebrar o sábado. Jesus disse semana passada, e no relato bíblico também foi uma semana antes, Jesus disse semana passada: vocês não leram como fez Davi, quando teve necessidade, como ele entrou no templo e comeu os pães que ele não podia comer, mas a necessidade era maior do que o rigor da cerimônia. Nós devemos guardar o sabá, devemos guardar o descanso, como eu disse domingo passado, o sábado cristão é o domingo, devemos guardar, sim, mas guardá-lo do quê? Guardar do mal, não do bem, não de socorrer, não de atender. No Evangelho de Mateus, Jesus dá outro exemplo da hipocrisia deles. Ele diz: se uma ovelha sua cai num buraco num sábado, vocês não tiram ela do buraco? Vocês tiram. Numa outra cura que Jesus opera, a cura da mulher encurvada, num sábado, na sinagoga, Jesus diz: no sábado vocês não desamarram o animal do coxo? E eu não posso desamarrar essa mulher que está presa a uma enfermidade imposta por Satanás no sábado? É lícito fazer o bem. Mas eles estavam com o coração endurecido. Versículo 5 diz que, olhando para eles em redor com indignação e comovido da dureza dos seus corações. A religião de vida comove-se da dor alheia. A religião de morte endurece-se. O coração daqueles homens estava mais encolhido do que a mão do aleijado. Diante do bem que podia glorificar muito mais a Deus, eles não conseguem expressar a menor compaixão. A dureza deles é tanta
que indigna até o Deus encarnado ali, diante deles. Jesus, como Deus, irou-se. Jesus, como Deus, indignou-se da dureza do coração. E como homem, condoeu-se. Jesus também sentiu raiva, indignação, mas também sentiu compaixão. Esse último sentimento de Jesus, irmãos, é uma dificuldade para nós cristãos. Aqueles homens fariseus, corações de pedra, não mereciam a menor compaixão. Mas Jesus condoeu-se deles, compadeceu-se deles, de ver que eles resistiam, que eles lutavam contra reconhecer que Jesus era o Messias. Deus se compadece daqueles que não merecem a sua compaixão, e nós fomos um deles. Eles estavam no dia da consagração, no sábado dos judeus, dentro da casa de Deus, da sinagoga, na hora do culto, mas o coração deles estava todo cheio de maldade. No mesmo lugar onde estava Jesus para ensinar e para atender. No mesmo lugar onde estava um homem aleijado que precisava de socorro. Debaixo do mesmo teto, ouvindo a mesma mensagem, mas eles tinham maldade no coração. Há gente hoje assim na igreja. Há pessoas no Evangelho, debaixo do mesmo teto que homens e mulheres piedosos, ouvindo a mesma mensagem, debaixo de um mesmo cântico de louvor, debaixo da mesma Bíblia, mas tudo que há no coração dessas pessoas é religião de morte. A religião da vida é a religião de Jesus. A parte B do versículo 5 ele diz: estende a mão. As palavras de Jesus encheram aquele homem de fé. Jesus não estendeu a mão dele. Jesus não fez como no caso da sogra de Pedro, que tomou-a pela mão e levantou-a. Jesus disse para o homem: estende a sua mão. As palavras de Jesus enchem-nos de fé, irmão. As palavras que o Senhor diz enche o nosso coração de fé. Mas são palavras vãs? Não, são palavras que vêm acompanhadas do ensino que Jesus estava lhe oferecendo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, retê-las no nosso coração. Não podemos estar com o nosso coração como a desses homens, endurecidos, mas precisamos estar abertos para que a palavra do Senhor entre em nossos corações e produza fé, e a fé produza coisas impossíveis. A palavra que o Senhor disse àquele homem encheu-o de fé. Essa é a religião da vida. A religião da morte está descrita no versículo 6. Eles saíram e foram tomar um conselho com os herodianos para ver como o podia matar. A segunda parte da pergunta de Jesus revela justamente que eles sabiam o que de fato havia no coração dos fariseus. A segunda parte da pergunta é: o que é lícito fazer no sábado? Salvar a vida ou matar? Quem eram os herodianos, irmãos? Os herodianos eram membros do partido da família do rei Herodes. Eles não eram propriamente um grupo religioso. Eles eram opostos aos fariseus. Os fariseus, eles aguardavam o rei da casa de Davi. Os fariseus não concordavam com o domínio do Império Romano, mas eles negociavam a liberdade religiosa com o pagamento do tributo, o imposto do templo. Os herodianos, eles não queriam um rei da família de Davi. Eles estavam contentes com Herodes, com a família de Herodes e com o sistema político da Palestina naqueles dias. É impressionante como as diferenças
desaparecem quando eles encontram o ódio por um inimigo em comum. Porque para os fariseus, Jesus vem revelando-se ser o Messias, o ungido, então opondo-se ao sumo sacerdote daqueles dias. Tanto Anás como Caifás, os dois sumos sacerdotes, Jesus dizendo-se o ungido, estava dizendo-se ocupando o lugar daqueles homens. E era inimigo dos herodianos porque, sendo o Messias, era o rei dos judeus. E então deveria ocupar o lugar que agora estava sendo ocupado pelo filho do Herodes o Grande. A religião legalista dos judeus era a religião de morte. O legalismo, irmãos, diz que não há salvação em Deus. O legalismo diz que há salvação nas obras. Na religião legalista, eu só posso ser pecador antes de conhecer a verdade. Depois de ter conhecido a verdade, se eu vier a tropeçar, eu estou indesculpável. Na igreja legalista, quando a pessoa comete um pecado muito atroz, ela é tida como imperdoável. É uma religião que mata, que não entra no reino de Deus e não deixa entrar aqueles que estão entrando. Nós já dissemos, o legalismo que o evangelicalismo brasileiro trabalha não é o legalismo com relação ao sábado, mas é um legalismo com relação às obras, com relação ao que eu faço para merecer o céu. Isso é uma religião que mata, irmãos. Eles atacavam Jesus porque estava fazendo bem, mas eles tramavam a sua morte na saída de um culto. Na porta da sinagoga, ao invés de eles conversarem a respeito do que havia sido ensinado, eles planejavam a morte de Jesus. Eles atacavam Jesus porque achavam que ele quebrava o sábado curando o enfermo, mas não se consideravam transgressores por estarem tramando, maquinando um homicídio no sábado. É um legalismo de aparência. Visualmente, esteticamente, aqueles fariseus eram homens íntegros, mas o coração deles estava endurecido. Jesus, porque, entre aspas, praticou medicina no sábado, era um transgressor do sábado, no entendimento deles. Mas eles, por planejarem matar Jesus, é claro que eles não matariam Jesus no sábado, né? Claro que não. Não matariam Jesus no sábado. Mas planejar matar ele poderia ser no sábado. Às vezes matavam ele na segunda ou na terça-feira. Isso é religião de morte, irmãos. É religião de aparência. Na religião de aparência, a santificação está em observar os pecados do outro, nunca os meus. E observar se a aparência do outro revela os pecados dele, nunca os meus. Essa semana nós tivemos um exemplo bem claro disso, né? Eu fiquei meio boiando quase uns 3 dias, aí depois eu fui entender. Saíram uns áudios aí de uma cantora gospel falando que queria fumar um baseado e coisa e tal, cigarrinho verde. Sabe qual a diferença do pecado dessa cantora e do seu pecado? É que o seu pecado não foi divulgado no WhatsApp. A diferença dela que fuma um cigarrinho do capeta e de mim é que os meus pecados vocês não sabem. E os dela agora nós sabemos. Aí há dois grandes perigos. Primeiro perigo, uma pessoa que ainda não está completamente liberta, vamos dizer, estar sendo um referencial, porque os cantores gospel são um referencial na igreja evangélica, estão na frente, estão cantando nos cultos. Segundo perigo é que a religião de aparência, a religião legalista, não oferece perdão para essa moça. Se ela estivesse com uma saia longa, cabelo bem longo, em cima do púlpito, sim,
Ela era bem vista, ela era ovacionada. Mas agora que ela fuma maconha, agora não há mais salvação para ela. Você está querendo dizer, Tiago, que ela pode fumar maconha? Eu quero dizer que a morte de Jesus na cruz é maior que maconha, cocaína ou crack. Jesus morreu para que ela fosse para o céu. E ela pode lutar a vida inteira dela contra o vício. Jesus morreu e ela vai entrar no reino dos céus. Jesus morreu para que o nosso pecado fosse coberto. Mas a religião de morte dos evangélicos brasileiros não oferece salvação para essa moça. Ela não pode estar na frente, ela não pode estar ministrando, ela não pode estar exortando, porque ela ainda não está liberta, realmente, mas isso não fecha as portas do reino dos céus. Jesus disse, gravem isso, no coração e na mente de vocês, porque nós vamos ouvir isso naquele dia. Adiante de nós, cristãos, evangélicos, tradicionais, conservadores, piedosos, adiante de nós, entrará no reino dos céus prostitutas e homens de má fama. Na nossa frente, na frente de nós na fila, para julgar essa geração legalista. Quem cometeu o maior pecado? A cantora gospel que fuma maconha ou o namorado dela que divulga o pecado dela? Quem cometeu maior injustiça? Ela que é viciada, que está doente, ou o namorado dela que faz um desserviço ao Evangelho? Ou os pastores que se pronunciam nas redes sociais condenando? Essa é a religião de morte. Esse é o legalismo. Essa é a religião dos fariseus. O que eu faço para entrar no reino dos céus? Os versículos 7 a 12 mostram para nós aqui, irmãos, como é que Jesus se retirou do meio deles por causa da perseguição dos judeus. Então eles estavam tramando matar Jesus. Jesus, sabendo disso, caiu fora. Depois desse episódio, Jesus já não voltou mais para as sinagogas. Não porque ele perdeu a comunhão, não porque ele desigrejou, mas porque se ele fosse na sinagoga, o pessoal ia prender e matá-lo, e ainda não era hora de morrer. Então agora Jesus ensinava ao ar livre. Agora a praia era a igreja de Jesus, e o barco era o púlpito de Jesus. Agora ele ensinava aquelas multidões, e os fariseus os estavam seguindo, mas a sinagoga ele já não podia mais ir. Ele retira-se. Só que havia muita gente desesperada para receber o socorro de Jesus. O texto diz aqui que alguns atiravam-se sobre ele, para que ao menos pudessem tocá-lo. Esse desespero da multidão. Há religiões que se aproveitam disso. Há religiões que se alimentam da dor. Religiões que se alimentam do mal alheio. Religiões em que o sofrimento do povo é o combustível da igreja. Em que a dor e a necessidade é para satisfação pessoal dos seus líderes. É as religiões onde o anúncio é: pare de sofrer. É as religiões onde a metodologia desenvolve-se em torno de campanha. Você precisa receber uma cura, você precisa receber um milagre, você precisa na campanha das 7 sextas-feiras parar de fumar a sua maconha. Mas se essas pessoas forem curadas, pararem de sofrer, receberem o seu milagre, essas igrejas deixam de existir. Elas anunciam isso, mas elas não querem isso. Elas precisam do mal, elas precisam da dor alheia. Esse público de Jesus é um prato cheio para o enriquecimento pessoal. Ninguém nessas reuniões está realizado com a vida pessoal, financeira, física, relacionamento. Está todo mundo ali moído, quebrado. E aí a placa diz: 7 sextas-feiras, pare de sofrer.
É religião de morte. Se alimenta da dor. Quer que haja dor. Essa passagem do Evangelho de Marcos nos ensina uma coisa, irmãos. Quanto vale uma vida humana? Para Jesus, vale romper com a tradição. Vale quebrar o protocolo e curar no sábado. Vale rechaçar o legalismo. Uma vida vale para Jesus a própria vida. Porque a cura daquele homem custou os planos de morte que os fariseus traçam contra Jesus. E agora, até a cruz. Quanto vale a vida de um pecador para a igreja de Jesus? Será que vale para nós como vale para os fariseus? Os fariseus da religião da morte, da religião da aparência. A vida humana, ela é um objeto para ser usado em benefício próprio. O homem da mão ressequida servia para eles como o argumento que lhes faltava para matar Jesus. A mulher adúltera servia para eles da mesma maneira. A dor e o sofrimento dessas pessoas pouco importava, se elas fossem um objeto a serviço da religião deles. Versículos 11 e 12 encerra essa parte do discurso, mostrando para nós uma coisa incrível de como os religiosos, os legalistas estão tão baixo. Os demônios confessavam a Jesus: tu és o Filho de Deus. Os fariseus não podiam. A incredulidade, a dureza, ela é algo tão ruim que nem os demônios chegam a tal ponto. O legalismo é algo tão baixo que nem os demônios podem tanto. Jesus, diante dos demônios que prostravam-se e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus, os ameaçava e os mandava calar. Por quê? Primeiro, porque Jesus não precisa do testemunho dos demônios. Segundo, porque Jesus não tem nada com os demônios. Nós precisamos do testemunho da palavra de Jesus. Nós precisamos estar como aquele homem da mão encolhida. Nós temos hoje a nossa mão encolhida, ou os nossos pés encolhidos, ou os nossos olhos encolhidos, os nossos ouvidos, ou até os nossos corações encolhidos. Mas nós precisamos estar atentos à palavra de Jesus, para que ela encha o nosso coração de fé. Como diz a palavra de Deus: se hoje ouvirem a voz do seu Deus, não endureçais o vosso coração. Que nós não sejamos como os fariseus, que nós não estejamos endurecidos às palavras de Jesus. Qual é a nossa religião? É a religião de vida, que oferece o perdão, a cura para os males do corpo, da alma, do espírito, a vida eterna? É uma religião de morte, que se apoia na dor, no sofrimento humano, que trama a morte, que deseja o mal, se omite de fazer o bem. Quanto vale uma vida para nós? Vale a nossa própria vida? Vale o nosso status? Comprometer o nosso status? Vale a pena interceder pela cantora gospel maconheira? Vale a pena se meter nessa causa? Ou é melhor se omitir? E o meu e o seu pecado? Quem intercede por ele? Antes que ele seja exposto, antes que ele circule no WhatsApp. Hoje o Senhor está falando para nós. Estende a sua mão.
estender a nossa mão. Nós vamos receber com fé a ordem de Jesus. Não vamos ser como os fariseus. Nós estamos aqui, domingo após domingo, ouvindo e aprendendo de Jesus. Esses homens estavam lá, sábado na seara, sábado na sinagoga. Eles não aprenderam nada, porque eles praticavam uma religião de morte. Se coloquem em pé para nós orarmos. Pedimos que o Senhor nos ajude a praticar a religião de vida. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Nós temos pecado por pensamentos, por palavras, por ações, mas o Senhor nos amou, mas o Senhor nos perdoou, e o Senhor tem nos amado e tem nos dado perdão continuamente. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos praticar uma religião de vida, como a Tua palavra nos diz. A religião verdadeira para com Deus é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e abster-se do mundanismo. Ah, Senhor, nós queremos viver para a Tua glória, nós queremos servi-lo, queremos ser cheios da Tua palavra, e como aquele homem com a mão encolhida, nós queremos, cheios de fé, estendermos a nossa mão, queremos vencer as nossas atrofias, as nossas deficiências físicas, mas muito mais as nossas deficiências emocionais, afetivas, espirituais. Nós queremos vencer a nossa deficiência, a nossa inclinação carnal pelo pecado. Salva-nos, Senhor, socorre-nos, restaura-nos, restitui a nossa atrofia, restitui a nossa deficiência. Nós queremos ser agentes da religião da vida, que socorre, que atende o necessitado, que faz o bem, que ensina a verdade, que abre portas do reino dos céus aos pecadores. Nós não queremos viver a religião de morte, não queremos nos omitir, não queremos nos alegrar com a dor do outro. Que o nosso coração, Senhor, esteja sempre aberto para a Tua santa palavra. Eu te peço isso com os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus.